Estão me ouvindo? Sim. Tá, então eu vou começar. Qualquer coisa, Paula, faça as perguntas ali que eu não consigo enxergar o chat daí. Então, gente, antes de a gente começar, eu queria só relembrar algumas coisas. Primeiro aqui, qual que é a diferença do termo COVID-19 para SARS-CoV-2? COVID-19 é o nome da doença que é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Aqui é o nome da doença e aqui é o nome do vírus. Outra coisa que vai ser fundamental, que a gente tem de saber para falar de vacinas em relação ao COVID-19, são as proteínas aqui do coronavírus. Então, essa aqui é uma representação gráfica do coronavírus, e a proteína que vocês têm de lembrar é essa spike aqui. Essa spike, essa proteína vermelha, e é essa proteína que vai se ligar com o receptor na célula humana que vai permitir a entrada do coronavírus. Ele tem várias outras proteínas, mas a principal que vocês têm de lembrar para hoje é essa spike. É essa proteína, spike, que vai fazer o coronavírus entrar dentro da célula do ser humano, que é responsável também dar o nome dos coronavírus. Então, coronavírus vem de coroa, porque ela dá essa aparência de coroa aqui para o vírus. Agora, começando uma introdução aqui, eu apresentei já sobre o coronavírus o ano passado, lá próximo do dia 22, e lá, a nível global, a gente tinha 4 milhões de casos, com 284 mil mortes na minha data da primeira apresentação. E o coronavírus tinha uma letalidade de próximo a 7%. No Brasil, a gente tinha 310 mil casos e 20 mil mortos, uma letalidade de 6% ali. Agora, no dia 11, quando eu fiz essa apresentação, globalmente a gente tem mais de 105 milhões de pessoas infectadas, mais de 2 milhões de mortos, e no Brasil a gente tem 9 milhões de casos de coronavírus, com 228 milhões de mortos. Então, em menos de um ano, a gente passou de 20 mil mortos para 228 mil mortos por coronavírus, e a letalidade acabou baixando de 2,4%. Então, mais pessoas estão pegando a doença, mas menos pessoas estão morrendo. O Brasil é o terceiro país com maior número de casos, ele só perde para os Estados Unidos e para a Índia, e é o segundo país com mais número de mortos, ele só está perdendo para os Estados Unidos. Eu apresentei lá sobre o coronavírus na 20ª semana epidemiológica do ano passado, e a gente, lá no início da primeira onda, então a gente viu, estava no aumento de casos, depois baixou ali no final do ano, e agora voltou a aumentar. Então aqui na terceira semana, lá de janeiro, a gente já estava na ascensão da segunda onda, e a gente está vendo agora todas aquelas falhas no sistema de saúde lá em Manaus, por exemplo. Esse instituto aqui, o Lowy Institute, lá da Austrália, ele divulgou um trabalho que ele avaliou a performance dos países em relação ao manejo da pandemia do coronavírus. Então, ele pegou todos os países e avaliou as medidas que eles fizeram e quão eficientes foram essas medidas. A região do mundo que teve melhor eficiência no combate ao coronavírus foi lá a Ásia no Pacífico, e o Pacífico. Por que a Ásia foi mais eficiente em controlar o coronavírus? Por causa que ela já tinha uma epidemia de MERS e de SARS, que eram outros tipos de coronavírus, que afetou esses países da região. Por exemplo, a Coreia do Sul, que foi um país que teve uma resposta muito boa, ela já tinha passado pela epidemia de SARS antes. Então, ela já tinha toda uma estrutura legal e tecnológica preparada para combater o coronavírus. O país que ficou melhor colocado foi a Nova Zelândia, que é uma ilha, então ele já conseguiu praticamente eliminar os casos de coronavírus, mas o Vietnã e outros países que são mais pobres até que o Brasil, conseguiram um bom número ali de medidas eficazes do controle da doença. Na América Latina, o melhor país foi o Uruguai, 12º colocado, e o Brasil está na posição maravilhosa de último lugar. Então, de todos os 98 países avaliados, o Brasil foi o pior país. Enquanto a Nova Zelândia teve um score de 94 pontos, o Brasil conseguiu 4,3 na eficácia do controle do coronavírus. Então, a gente é o pior país em termos de manejo do coronavírus. Antes de eu falar das vacinas, eu queria falar sobre umas novas descobertas em relação ao coronavírus. Começando aqui o coronavírus em animais. Então, já se sabia que os coronavírus conseguiam afetar animais. Eles afetavam várias espécies, causando uma diversidade de patologias. O SARS-CoV-2 em específico, ainda o ano passado, estava na dúvida qual era a relação deles com animais. Agora já se sabe que felinos, gatos, leões, pumas, leopardos da neve, tigres, todos são capazes de se infectar com o SARS-CoV-2 e eles podem transmitir essa doença para outro felino. E aqui a gente tem casos de infecções mais graves. Cães tendem a pegar o coronavírus, mas eles não têm uma capacidade de transmitir esse vírus. Gorilas e ferrets também têm casos de infecção, e o principal animal de importância para o Covid-19, para o SARS-CoV-2, é os minks.
Os minks têm transmissão tanto entre eles, como transmissão comprovada de minks para o ser humano. Esses minks, eles são animais de produção, eles são criados principalmente lá na Noruega, na Dinamarca, para a produção de peles. Então, eles são criados em larga escala, bem intensivamente, para a produção de peles. E está tendo vários surtos de coronavírus nos minks. Eles estão tendo de abater, fazer um manejo sanitário por abate de vários animais, a depopulação de várias fazendas de minks, para tentar controlar esses surtos de coronavírus. Alguns países estão até pensando em proibir a produção desses animais. Agora vamos falar um pouco das variantes. Eu não sei se vocês têm acompanhado na mídia, mas está sendo falado muito bastante das variantes da África do Sul, do Reino Unido e a de Manaus. Eu vou começar explicando para vocês o que é uma variante. Aqui eu tenho uma representação gráfica do genoma do coronavírus, que é um genoma que tem 30 mil pares de base, então ele tem 30 mil pares de adenina, guanina, ele é de RNA, e a partir desse genoma são sintetizadas várias proteínas. Os vírus que são de RNA, eles têm uma tendência a mutar mais do que os vírus de DNA. Só que o coronavírus, ele tem uma proteína que ele consegue sintetizar, a NSP14, que faz a correção do genoma viral, evitando a ocorrência de mutações. Eu tinha já mostrado essas imagens para vocês no ano passado, mas aqui é um site que ele acompanha as mutações no SARS-CoV-2, da Covid-19. Então, aqui eu tenho o vírus inicial, e esse vírus vai mutando, criando inúmeras variantes dele. Então, cada bolinha aqui representa uma variante diferente do coronavírus original. Todo ciclo replicatório que um vírus tem no organismo de uma pessoa, de um animal, ele pode acabar mutando. Mas não quer dizer que essa mutação vai ter alguma consequência. O que é uma mutação? Mutação é uma mudança ali nos pares de base. Por exemplo, aqui eu tenho A ou C no vírus original e muda para ACC. Então, aqui teve uma mutação. Quando essa mutação se prorroga ali, a gente tem a formação de uma linhagem. Então, tem uma mutação que se prorroga, continua sendo transmitida e forma uma linhagem. Nem todas as mutações trazem alguma consequência. Por quê? A gente pode ver que para a gente ter uma consequência epidemiológica de uma mutação, a gente precisa que essa mutação interfira na produção do aminoácido e esse aminoácido interfira em algum aspecto funcional do vírus. A gente pode ver aqui que várias sequências de aminoácidos de bases nitrogenadas resultam no mesmo aminoácido. Então, se mudar entre essas sequências, eu não vou ter uma alteração estrutural do vírus. Além dessa mudança, eu preciso ter alguma alteração no vírus que seja vantajosa ou prejudicial para eles, para a gente ver alguma alteração epidemiológica. Aqui era o genoma do vírus representado, e no ano passado, lá em maio, a gente já tinha inúmeras mutações registradas em várias regiões do vírus. E eu tinha dito para vocês no ano passado que dificilmente ia ocorrer uma mutação que aumentasse a infectividade do coronavírus, do SARS-CoV, ou a patogenia, por causa dessa questão que eu expliquei agora, e devido à presença dessa proteína de correção do genoma viral. Só que isso não é mais verdade. Agora já surgiu diversas mutações que podem ter um impacto na patogenia e epidemiologia do coronavírus. Quando um grupo de vírus tem essas mutações definidas e herdadas, então são as mutações que a gente identifica e consegue identificar essa linhagem, a gente chama de variante. Quando essa variante tem mutações que causam diferença na patogenia ou na epidemiologia, a gente chama de cepa. Então, cepa são linhagens, variantes, que têm diferença na apresentação epidemiológica, na apresentação da doença. E variante é o que não teria. A gente ainda não sabe se essas variantes que estão sendo investigadas realmente têm uma capacidade de transmissão maior, ou é alguma questão de, por exemplo, um supertransmissor, o domínio dessa variante por uma outra questão e não por uma mutação que ela desenvolveu. Por isso, essas variantes estão sendo chamadas agora de VOCs, Variants of Concern. Seriam variantes de importância, variantes que a gente deve ficar atento, que elas podem representar um risco. Essas variantes, que ainda são em pesquisa, elas talvez tenham a capacidade de reduzir a eficácia das vacinas, evadir os anticorpos vacinais, elas podem ser mais transmissíveis e podem ser mais letais. As três principais VOCs que a gente tem é a B117 do Reino Unido, a B1351 da África do Sul e a P1, que é do Brasil, aquela que surgiu em Manaus. Essas variantes, elas têm algumas mutações em comum. A primeira, ela é uma que consegue aumentar a produção da proteína spike. Essa proteína spike é aquela que eu falei para vocês que é muito importante, que é a que o vírus usa para entrar na célula. Ela tem umas deleções no genoma que alteram o formato da proteína spike, então ela consegue invadir os anticorpos. Ela tem mutações que melhoram a ligação do vírus à célula, e ela tem mutações que reduzem a eficácia dos anticorpos para proteção.
E a variante de Manaus, ela foi descoberta no Japão, que o Japão identificou de 4 viajantes que estavam em Manaus e acabou identificando essa variante. E ela já está presente pelo Brasil todo, praticamente. Essa daqui é uma representação do genoma da variante lá do Reino Unido, e a gente observa, e cada tracinho aqui representa uma mutação ou uma deleção. A gente observa que essas modificações, elas se encontram em maior proporção na proteína spike, porque a proteína spike é o elemento fundamental do vírus para interagir com a célula do hospedeiro. Então, a maioria das mutações nessas variantes preocupantes, as VOX, estão ali na proteína spike. Essa variante dos Estados Unidos, que tem uma alta infectividade, talvez aumente a mortalidade, ela também já se espalhou pelo globo todo, e é uma das mais predominantes atualmente. A da África do Sul ainda não está no Brasil, pelo menos a última notícia que eu vi é que não tinha chegado no Brasil ainda. Só que ela já é preocupante, por causa que, numa análise inicial, a vacina da Oxford, que está sendo usada no Brasil, teve uma eficácia menor com relação a essa variante. Só que isso foi num estudo muito pequeno e não estava comprovado ainda. Então, a África do Sul parou de vacinar, utilizar a vacina de Oxford, da AstraZeneca, e ele vai tentar fazer novos estudos para ver se compensa voltar a usar. Só que o estudo que tinha demonstrado que ela tem menor eficácia foi muito baixo, tinha um número de pessoas sendo avaliadas muito baixo. Então, não é conclusivo se realmente ela tem uma eficácia menor. Agora, aqui a de Manaus. A variante de Manaus também já está por todo o Brasil. Ela já é a variante mais prevalente sendo transmitida no Brasil atualmente, e é possível que seja essa variante, o surgimento dessa variante, que permitiu a ocorrência da segunda onda lá em Manaus, porque Manaus já tinha atingido um nível de infecção bem alto, e agora está subindo de volta nessa segunda onda. A reinfecção também ainda estava em dúvida, lá na minha primeira apresentação, agora já está confirmada, a gente tem vários casos de reinfecção pelo SARS-CoV-2, e tem algumas hipóteses por que essas reinfecções começaram a acontecer. A primeira delas é que tem uma rápida redução da imunidade protetora. Para o coronavírus, para o SARS-CoV-2, a titulação de anticorpos começa a cair rapidamente após a infecção. Após o desenvolvimento dos anticorpos, eles caem muito rápido. Outra hipótese é o surgimento de novas variantes. Então, essa variante P1 ali brasileira tem a capacidade de reinfectar e evadir os anticorpos das variantes que tinham atingido anteriormente Manaus. Então, a gente vê aqui o exemplo do colapso de Manaus, as pessoas tendo de usar oxigênio nas próprias casas porque não tem mais espaço nos hospitais. Agora vamos entrar na parte de vacinação, realmente. Antes de a gente falar da vacinação do coronavírus, eu quero começar falando das vacinas em geral. Alguém sabe que doença que é essa daqui? Paola, se alguém responder, me avise. Alguém conhece essa doença? Nada no chat aí. Meu Deus, gente, vamos lá. Que doença que é essa? É a mais famosa. Respondeu a varíola. Isso, muito bem, Fabrício. Sempre nota 10, Fabrício. Então, essa aqui é a varíola. A varíola é uma doença extremamente grave, que no século XX, só para vocês terem uma ideia, 1 a cada 20 pessoas ou morreu de varíola, ou teve alguma deficiência desenvolvida em decorrência da varíola. A mortalidade dela era de 20%, a letalidade dela era de torno de 25% a 40%, e ela devastou várias populações. Na Europa, no mundo inteiro. Na Índia e na China, então, foi desenvolvida uma técnica chamada de variolação. O que é essa variolação? Então, o que seria depois envolvido na vacinação? Eles pegavam as pústulas, essas crostas, das pessoas que tinham sobrevivido à varíola, eles secavam, expunham ao sol, sem saber que existia vírus nem nada. Quando eles expunham ao sol, elas acabavam secando, acabavam enfraquecendo, e depois eles assopravam esse conteúdo nas crostas, lá na narina das pessoas. E assim a pessoa desenvolvia a doença de uma forma mais leve e sobrevivia. A variolação também causava doença, causava essas lesões de pele, e ela também tinha uma mortalidade. Só que em vez de ser uma mortalidade de 25% a 40%, era uma mortalidade bem mais baixa, de 2%. Então tinha doença, era muito mais leve, com muito mais pessoas sobrevivendo, mas ainda não era aquilo que a gente observa, que é nas vacinas de hoje em dia, que é que ela não causa doença, tem uma mortalidade muito menor que 2%. Depois, essa variolação foi utilizada, se espalhou pelo mundo, foi utilizada por muito tempo. Em 1790, o Edward Jenner, esse daqui é uma pintura, ele foi o que criou o conceito de vacina. Ele observou que as mulheres que faziam a ordenha não desenvolviam casos graves de varíola. Ele observou que na vaca tinha varíola bovina.
que era um tipo diferente de varíola do que a varíola humana. E as pessoas que tinham contato com a varíola bovina tinham uma doença bem leve, lesões bem esparsas, bem leves, e ficavam imunes, não pegavam a varíola humana. Então ele pegou um pouco dessas crostas de uma vaca, e o que ele fez? Ele pegou o filho do jardineiro dele, injetou essas crostas no filho do jardineiro. Então o filho do jardineiro desenvolveu anticorpos para a varíola bovina, e esses anticorpos para a varíola bovina seriam protetores para a varíola humana. O que o Edward Jenner fez para comprovar isso? Ele pegou o filho do jardineiro de 8 anos e infectou ele com a varíola humana verdadeira. E ele observou que o piá sobreviveu. Então fica aí uma questão ética bem interessante. E a partir daí surgiu a vacina, porque agora tinha um vírus que causava uma doença irrisória no ser humano e não tinha uma taxa de mortalidade causada pela vacinação. Ele quase não causava lesões na pessoa, vindo ali da varíola bovina. E nessa época ainda não se tinha conhecimento sobre os vírus. Os vírus foram descobertos ali no início dos anos 1900. Então não se sabia da existência dos vírus. Só sabia que provavelmente era um patógeno que era transmitido entre as pessoas, entre os animais. Então aqui está um exemplo de aplicação da vacina da varíola. Então, eles colocavam a gotinha ali contendo a varíola bovina, o vírus da vacina, e daí injetavam nas pessoas. Aqui eu tenho um exemplo do menino que não foi vacinado e um menino que foi vacinado. Então, esse menino estava protegido, não se desenvolvia as lesões, mesmo sendo próximos ali de uma pessoa que não foi vacinada. Então, aqui a gente observa a eficácia da vacinação. Devido à capacidade da vacinação, a varíola hoje está extinta no mundo. Ela só existe em laboratório, a varíola humana. Louis Pasteur, que inventou a pasteurização, ele também ele inventou várias vacinas. Ele desenvolveu várias metodologias e foi ele que cunhou o termo vacinação, devido à união do termo vaca, do latim é vaca, que daí virou vacina. Aqui está um exemplo do impacto da vacinação em diversas doenças, no sarampo e papólio. Então, aqui a gente tem a doença com a introdução da vacinação. A gente observa como cai abruptamente o número de casos. Também o sarampo em altos níveis, depois que introduz a vacinação, os casos caem drasticamente quando a gente observa a progressão nos anos ali. Agora vamos falar o que é uma vacina. Todos os organismos eles vão ter uma imunidade inata, que aquela é capaz de responder de forma inespecífica a qualquer patógeno, a qualquer agente, e uma imunidade adaptativa, que o organismo desenvolve, ele aprende conforme ele vai combatendo aqueles patógenos. Qual que é o objetivo de uma vacina? O objetivo de uma vacina é inserir uma parte do vírus, uma parte do patógeno, ou o patógeno, para que o corpo aprenda a desenvolver uma imunidade protetora, adquira memória, crie células de memória, para quando ele se reinfectar com o vírus, o corpo dele consiga responder e combater aquele agente. Então, aqui a gente está, o primeiro estágio, que o primeiro contato com o agente, ele desenvolve uma resposta imune adquirida, e depois de muito tempo, quando ele entra em contato novamente com a gente, ele desenvolve rapidamente uma resposta imune bem grande, que é capaz de combater aquele agente. Esse é o objetivo da vacina. A gente pode utilizar, então, um vírus atenuado, um vírus inativado, ou uma proteína viral, para conseguir esse processo de resistência. Essa célula aqui é um plasmócito. Decorem essa célula aqui. O plasmócito, ele deriva do linfócito B. O linfócito B, ele é a célula de memória. Então, quando ele é ativado novamente, ele vira o plasmócito, e aqui a gente está cheio de proteínas aqui dentro, que são as imunoglobulinas, os anticorpos, que vão ser capazes de neutralizar o vírus. Então, esses anticorpos são produzidos por essas células, são liberados, e quando eles se encontram com o vírus na circulação, eles acabam aderindo à proteína spike, que no caso do coronavírus, e essa proteína não vai conseguir mais interagir com o organismo, não vai conseguir mais entrar na célula. Esse é um dos mecanismos da imunidade. A imunidade também pode ser desenvolvida através de células T, citotóxicas, que são capazes de eliminar as células que estão contaminadas pelo vírus. Então, esses anticorpos, eles se aderem nessas proteínas e conseguem neutralizar esse vírus. Vejam que o coronavírus, eu comentei antes, que ele tem várias proteínas. Os anticorpos neutralizantes são aqueles que conseguem se ligar na spike. Se ele se ligar em alguma outra proteína, ele pode não inibir a capacidade do vírus de entrar na célula, ele pode até ajudar o vírus a entrar na célula. Então, para a gente ter uma vacina boa, é aquela que induz uma resposta imune neutralizante, com anticorpos neutralizantes que consigam evitar a infecção pelo vírus. Outra coisa que a gente deve ter em mente, qual que é o objetivo de uma vacina? A gente tem vacinas que protegem contra a infecção. Então, uma vacina que é capaz de proteger contra a infecção é aquela que, quando o patógeno adentra no organismo, ele não consegue se reproduzir, se replicar fora do sítio inicial. Então, a imunidade vai ser capaz de eliminar o patógeno na região que ele entrou.
a gente não tem nenhuma vacina do coronavírus que seja desenhada para combater a infecção. Qual que é a vantagem de combater a infecção? Que eu também não tenho transmissão. Se o patógeno não consegue replicar no organismo para ser transmitido, a gente corta o ciclo de transmissão. As vacinas do coronavírus são proteção contra a doença. Então, aqui, o corpo vai desenvolver uma doença mais leve se ele for vacinado, porque ele consegue reduzir a quantidade de vírus, consegue combater e neutralizar esses vírus. Mas eu ainda tenho a ocorrência da doença. Ou seja, nessas vacinas do coronavírus, elas não vão impedir a transmissão. Então, quem for vacinado ainda vai poder transmitir o vírus para as outras pessoas e causar doença em pessoas que não foram vacinadas. Agora vamos falar um pouco de eficácia e efetividade, que são termos que estão bem na mídia. Primeiro, eficácia é a proteção observada em estudos de fase 3. A gente vai ver as fases do estudo. Lá na fase 3, a gente vai receber aquele número de eficácia. Então, a gente viu lá que a Coronavac tem 50 e poucos % de eficácia, dentro desse estudo aqui em fase 3. E eficácia é a capacidade, é a diferença que eu tenho da população vacinada com a população não vacinada no número de casos. Então, a Coronavac tem uma eficácia de 50%, significa que as pessoas que estão vacinadas têm 50% as chances a menos de pegar a doença, comparados com o grupo não vacinado. A efetividade é a proteção observada em uma população submetida ao regime vacinal. Então, a efetividade, a gente só vai descobrir ela quando uma grande parte do Brasil estiver protegida. Então, quando todo o Brasil estiver vacinado, a gente vai observar se o número de casos realmente diminui e quanto eles diminuem. Então, daí a gente vai ter o valor da efetividade. É o quanto aquela vacina conseguiu, numa situação real, resolver o nosso problema ali do coronavírus. A gente também tem uma relação de custo e efetividade, que é a relação do dinheiro, do investimento gasto na vacina e o retorno que ela dá. Aqui um exemplo é da Pfizer e da Coronavac. A Pfizer tem uma eficácia sugerida, que a gente vai discutir isso, de 95%, e a Coronavac de 50%. Contudo, a Pfizer é muito mais cara que a Coronavac, e a Pfizer precisa de uma cadeia de frio muito maior do que a Coronavac. Então, qual que compensa mais? A gente tem uma vacina com eficácia menor, mas mais barata, mais fácil de transportar, ou uma eficácia maior, mas mais difícil de transportar. Agora vamos falar um pouco da velocidade de produção da vacina. Eu já escutei de algumas pessoas que elas estavam com medo de tomar a vacina porque ela foi feita muito rápido. Então vamos compreender por que isso aconteceu. A vacina mais rápida já produzida foi a da cachumba, que demorou 4 anos, em 1967. Então o primeiro fato da vacina do coronavírus ter saído tão rápido, em menos de um ano, foi o fato que a gente, de 1967 para 2020 já foram muitos anos de novas descobertas. Outro fator importante é as sucessivas pandemias de ebola. A gente teve vários surtos de ebola lá na África e as empresas já estavam pesquisando lá para fazer vacina para o ebola. A gente também tem o surto de SARS e MERS, esses dois são coronavírus, e já tinha várias pesquisas em andamento para a criação de vacinas para SARS e para as MERS, que o conhecimento dessas vacinas foi aproveitado também agora para a Covid-19. As vacinas agora para o coronavírus, para o SARS-CoV, estão sendo produzidas em inúmeras frentes globais. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de vacinas sendo pesquisadas. Além disso, a gente teve a introdução de novas tecnologias, como as vacinas de RNA. E, além disso, o interesse mundial, porque esse é o produto mais buscado atualmente. Outra questão foi a facilidade de achar voluntários para teste. É uma dificuldade muito grande de a gente encontrar voluntários para entrar nos testes das vacinas, mas devido à popularidade e à disseminação do coronavírus, foi fácil encontrar os voluntários para os testes de vacinas. As fases 2 e 3 de desenvolvimento geralmente são feitas separadas, o coronavírus elas são feitas unidas numa fase só, e a produção da vacina começou antes de concluir as pesquisas. Então, a vacina já estava produzida, eles só esperaram concluir as pesquisas para daí vender. Não precisou produzir as vacinas depois de concluir as pesquisas, elas já estavam prontas, uma parte delas. Além do alto investimento e do retorno. Então, os países estavam dispostos a investir muito dinheiro devido aos prejuízos que o coronavírus estava causando e tem uma expectativa de retorno financeiro, tanto devido à venda das vacinas, como à permissão da retomada da economia devido à solução do problema da pandemia. Outro fator que impactou a velocidade é a produção de pesquisa em relação ao coronavírus. Aqui está um gráfico que demonstra o aumento na quantidade de artigos para pré-print sobre o coronavírus. Então, vejam conforme foram passando os meses, como aumentou a quantidade de artigos publicados em relação ao coronavírus. Aqui é um comparativo de artigos publicados, de papers, de outros assuntos em cinza e sobre o coronavírus em azul. Então, veja que eu tenho muito mais artigos sendo publicados sobre o coronavírus do que qualquer outro assunto. E essa quantidade enorme de pesquisas sobre a doença facilita na produção de vacinas. O assunto mais pesquisado atualmente é a Covid-19. Também o dinheiro. O total investido lá na AstraZeneca foi mais de 8 bilhões de libras. Na Pfizer, 2,25 bilhões de libras.
tanto investimento governamental como investimento privado aqui em vermelho. Além disso, antes de ser aprovadas as vacinas, já tinha de 3 bilhões de doses lá da Oxford, AstraZeneca, de vacinas vendidas. Então já tinha bilhões e bilhões de doses das vacinas vendidas antes de sequer saber se já funcionavam. Por isso que a gente tem um estímulo para a produção dessas vacinas. De acordo com o Ministério de Saúde do Brasil, no mundo tem 270 vacinas em desenvolvimento, sendo 15 nacionais em fase pré-clínica. O New York Times, ele coloca 69 vacinas sendo testadas em humanos agora, e 89 em animais, todas para o SARS-CoV. Então, aqui são as fases da vacina, e a quantidade de vacinas em cada fase, de acordo com o New York Times. Aqui eu trouxe como curiosidade as vacinas que estão sendo pesquisadas pelo Brasil. São vacinas que estão sendo produzidas desde o zero aqui no Brasil. Como curiosidade, o Brasil até hoje não conseguiu produzir nenhuma vacina para nenhum tipo de doença desde o zero. A gente importa tecnologia de fora e a gente só acaba fazendo a parte final aqui da vacina. Então, lá a Fiocruz está fazendo vacinas sintéticas de subunidade proteica. O Butantan também tem desenvolvimento de várias vacinas. Algumas universidades federais também estão tentando fazer vacinas próprias. Agora vamos falar um pouco sobre as fases de aprovação de uma vacina. Primeira coisa, quando a gente vai discutir a aprovação de uma vacina, a gente tem de dividir em duas categorias. Primeiro, eu já tenho uma vacina prévia aprovada contra essa doença, ou eu não tenho uma vacina prévia contra essa doença. Para o Covid-19, a gente não tinha uma vacina prévia contra o Covid-19. Então, ele vai ter uma sequência para aprovação diferente, que a gente vai discutir mais para frente. Então, não tem uma vacina prévia. A primeira etapa é a etapa de exploração científica. Quando a gente vai criar ciência básica sobre o vírus, para compreender o comportamento dele, compreender a estrutura deles, e identificar possíveis receptores e alvos para a vacina. O principal receptor, o principal alvo é a proteína spike, que vai interagir com o receptor ECA2 lá na célula do humano para adentrar. Depois que a gente já tem todo esse conceito da vacina, a gente vai para a fase pré-clínica, que são os estudos experimentais em célula, in vitro e em modelos animais em vivo. Esses estudos incluem imunogenicidade, a capacidade dessa vacina de induzir uma resposta imune, produzir anticorpos, estudos de desafio, do quanto esses anticorpos têm capacidade de neutralizar a doença, e avaliação da segurança dessa vacina, se ela causa alguma lesão, alguma coisa nesses animais. Depois da fase pré-clínica, a gente vai para a fase clínica. Então, na fase pré-clínica, a gente vai começar a ter uma ideia da dose e do cronograma da vacinação, depois a gente vai investigar ali na fase clínica. Na fase clínica, a gente já começa a trabalhar com o ser humano. Na fase 1, é utilizado um pequeno número de participantes, sempre adultos saudáveis. Então, aqui são pessoas sem comorbidades, adultas. E o objetivo principal da fase 1 é avaliar a segurança da vacina. E como objetivo secundário, a gente tem descobrir a dosagem e a capacidade de estimular o sistema imunológico. Então, concentra-se principalmente na segurança. Na fase 2, a gente já sobe com centenas de participantes. A principal função é avaliar a segurança e também continuar avaliando a dosagem e a capacidade de estimular o sistema imune. Na fase 3, são milhares de participantes, e aqui a gente começa a trabalhar com grupos variados de indivíduos, crianças, idosos, homens, mulheres, etc. E aqui a gente tenta avaliar principalmente a eficácia e, de forma secundária, a segurança. Depois da fase 3, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem a permissão para ser permitido de uso emergencial pela Anvisa. Para a Anvisa autorizar, ela estava exigindo que fosse feito estudos de fase 3. Então, todas as vacinas que fez estudo de fase 3 no Brasil podem pedir essa aprovação emergencial. Depois da fase 3, é a fase 4. Então, na fase 4, a gente já tem a vacina sendo distribuída. Então, já está sendo um programa de vacinação nacional acontecendo e é um monitoramento da vacina. Então, sempre que se lança uma vacina, entra a fase 4, que ele vai monitorar eternamente, continuamente, a efetividade e a segurança dessa vacina. Aqui, como exemplo, para a gente entender o que está acontecendo, eu trouxe um protocolo desses testes e algumas vacinas para a gente dar uma olhada. Então, todos os protocolos para as vacinas do coronavírus estão publicados, tá? Nesses protocolos tem cada detalhe possível da vacina. Tá? Tem os testes que vão ser feitos, os exames de sangue que vão ser feitos para os pacientes, perguntas que vão ser feitas para os pacientes, tem toda a estatística que vai ser utilizada. Então, quem tiver interesse, está tudo na internet. Então, aqui da Janssen, aqui da Pfizer, essa daqui é da AstraZeneca, da Pfizer, então está tudo em detalhes na internet. Então, vamos ver como esses estudos vão ser feitos. Primeiro que esses estudos são multicêntricos e multinacionais. Então, são feitos em vários centros, várias universidades, vários hospitais, em mais de um país. Todas as vacinas foram feitas em mais de um país e com mais de uma instituição.
eles são duplos cegos e randomizados. Então, quem assistiu aí Grey's Anatomy, lembra que a Meredith, uma vez, ela participou de um teste de Alzheimer. E daí, esse teste era duplo cego. Então, o que é o teste duplo cego? Tanto o médico que vai estar dando essa vacina, como o paciente, não sabem se eles estão recebendo um placebo ou a vacina verdadeira. O placebo pode ser qualquer coisa, por exemplo, soro fisiológico, que é só para injetar no paciente, para ele achar que recebeu uma vacina. Depois, essas pessoas são liberadas e elas vão viver a vida delas normais. Daí, a gente vai observar a diferença da ocorrência de doenças no grupo vacinado e no grupo placebo. E nenhuma dessas pessoas, nem o médico, sabe qual está vacinada e qual recebeu o placebo. A Meredith, no caso dela, ela quebrou o segredo, ela viu qual que era o placebo e a vacina e acabou prejudicando o estudo, que era para ser placebo, e ela acabou vacinando a pessoa lá com a vacina de verdade. Então, ela interferiu no estudo, por isso que é feito duplo cego, para não ter a tentação do médico de manipular o resultado ou do paciente, mesmo que inconscientemente. E essas vacinas, elas foram avaliadas num comitê externo de avaliação. Então, além da equipe da empresa que criou a vacina, criado comitês externos para avaliar essa vacina. Não é só a Anvisa que checa esses dados. Agora, as fases para aprovação aqui. Então, quando a gente tem a existência de uma vacina prévia aprovada para a doença, é feito um estudo de equivalência. Então, se eu tenho uma vacina prévia já, não se usa o placebo. Por que isso? Por causa que o placebo seria... Eu tenho uma vacina que pode salvar uma pessoa de morrer. Então, se eu utilizasse o placebo, eu estaria sujeitando alguém a morrer só para participar de uma pesquisa. Então, é feito um estudo de equivalência, que eu uso a vacina que já existe, comparando com a vacina nova. E elas têm de ser uma proteção equivalente. Então, aqui, quando eu já tenho uma vacina, não se usa o placebo devido à ética médica, para não sujeitar uma pessoa a ter danos, sendo que não precisa, já tem uma vacina disponível. Quando não existe a vacina prévia aprovada, daí eu uso o grupo placebo. Então, eu sujeito um grupo a mais risco, por causa que eu não tinha a vacina para ofertar para esse grupo. Na fase 1, na Pfizer, aqui como exemplo, eles pegaram 13 grupos, cada grupo tinha 15 participantes. Desses 15 participantes, 12 receberam a vacina contra o Covid-19 e 3 receberam placebo. Então, 195 pessoas no total na fase 1. Foram utilizadas 2 doses em 21 dias de intervalo. Então, aqui está o desenho que eu peguei lá do protocolo, do esquema deles de vacinação. Então, eles dividiram esses grupos em subgrupos de 12 a 55 anos e outro de 65 a 85. Em cada um desses subgrupos aqui, eles aplicavam em alguns subgrupos uma dose baixa, uma dose média e uma dose moderada, e uma dose alta. Depois, eles avaliaram para cada subgrupo qual que é a quantidade de vacina que apresentou a melhor resposta e qual foi o melhor tempo, por exemplo. E daí eles escolhem qual a quantidade de vacina, qual o cronograma, que daí vai ser utilizado nas outras fases. Aqui está lá no protocolo quais são os objetivos da fase 1. Então, o objetivo da fase 1 era principalmente descrever a segurança dessa vacina em adultos saudáveis. Para isso, eles avaliaram a ocorrência de alteração no local de aplicação até 7 dias depois de cada dose. O que aconteceu, por exemplo, no dia 8 já não entra como efeito da vacina no local de aplicação. Alterações sistêmicas até 7 dias depois da aplicação e efeitos adversos até 1 mês depois de cada dose. E qualquer efeito adverso grave até 6 meses depois de cada dose. Não sei se vocês acompanharam, mas dentro de uma pesquisa da AstraZeneca, eu acho, um menino que estava ali no estudo se suicidou, eles acabaram parando o estudo para avaliar. Eles quebraram o cego desse estudo e viram que, na verdade, ele era do grupo placebo, então a vacina não tinha nada a ver, por isso, então, que daí continuou o exame da vacina. E aqui são os endpoints, que é o que eles vão buscar avaliar para dar o resultado final, que é a presença de febre, fatiga, dor de cabeça, dor, avermelhamento no local da lesão, etc. Também eles vão fazer o acompanhamento hematológico e bioquímico das pessoas, tem todos os exames em detalhes descritos lá no protocolo, e como objetivo secundário que eu falei, é descobrir a eficácia dessa vacina na fase 1. E aqui está com o endpoint deles, a produção desses anticorpos neutralizantes. Na fase 2 e 3, então, ela estava sendo feita meio que em simultâneo. Na Pfizer, ela utilizou 360 participantes na fase 2, só para testar a segurança. Ela usou o protocolo que ela definiu na fase 1, e depois ela partiu para a fase 3, com 43.998 participantes, divididos em 2 grupos, de 18 a 55 anos, e maiores de 55 anos. E ela ia fazer outro estudo com 2.000 participantes, de 12 a 15 anos. Só que esse estudo vai ser de não inferioridade, que eles vão tentar vacinar todos eles aqui, comparando com o grupo de fase 3. Então,
Então, aqui eles vão vacinar todos os adolescentes e comparando se tem diferença ali com fase 3. A proporção de placebo e vacinativa é de 1 para 1. Então, a gente vai ter 22 mil participantes recebendo vacina e 22 mil recebendo placebo. Já teve, né? E 2 doses contendo 30 microgramas da vacina. Quando eles chegarem, então, eles vão acompanhando esses grupos de pessoas, e quando eles chegaram em 164 casos positivos para o coronavírus, em até 6 meses, eles fecham o estudo 3, uma parte deles, e daí eles dão os dados de eficácia. O estudo 3 da Pfizer está programado para durar 26 meses, então ele vai terminar daqui a muitos meses para frente. Mas quando fechou 6 meses, e eles obteram 164 casos, daí eles já liberaram o valor de eficácia para aprovação emergencial em diversos países. Eles fizeram subanálise com 32 casos, 62, 92 e 120. Então, no somatório dos 2 grupos dos casos, coronavírus totalizaram 164, e eles deram o primeiro valor de eficácia para a vacina que está sendo utilizada agora. Deu para entender essa parte? Não sei se eu não expliquei, meio confuso. Só comparando aqui com a AstraZeneca utilizou grupos diferentes, de 18 a 65 anos e maiores de 65 anos. 30 mil participantes, numa proporção de 2 para 1. Então, 20 mil recebem vacina, 10 mil o placebo. Completamente diferente do esquema aqui da Pfizer. O intervalo de doses foi de 29 dias, e eles tiveram como cut-off deles 150 casos positivos. Então, quando os 2 grupos somaram 150 casos positivos confirmados no PCR para coronavírus, eles liberaram a eficácia deles para aprovação emergencial. Eles fizeram uma análise prévia com 75 doses, 65 casos positivos de coronavírus. Na fase 2 e 3, o objetivo primário agora é avaliar a eficácia, e para avaliar a eficácia, eles vão utilizar um estudo duplo cego, como já foi falado, e o índice de risco ali de desenvolver a doença. Então, vai ser feito o PCR de acordo com certos critérios que eles estabelecem. Por exemplo, coriza por 3 dias seguidos, apresentando perda da sensação de gustação. Então, daí a pessoa tem uma suspeita de coronavírus, e daí ela vai fazer o PCR. E como objetivo primário também está aqui a avaliação da segurança. Então, cálculo de eficácia. A gente tem 2 formas de calcular a eficácia de uma vacina. Então, a eficácia foi calculada aqui da Pfizer, quando eles atingiram, primeiro nas prévias, 32, 62, 92 e 120 casos positivos, e a final aqui, 164 casos positivos. Então, o primeiro é a razão de risco. A razão de risco é a relação entre incidências de casos no braço da vacina em relação à incidência de casos no grupo controle. E a eficácia é dada por 1 menos a razão de risco. E essa razão de risco, essa eficácia estabelecida em reação à razão de risco, não leva em conta o tempo de desenvolvimento da doença. A gente também pode descobrir a eficácia pela hazard ratio, que utiliza um modelo estatístico, que daí a gente vai ter nesse modelo estatístico incluído fatores que influenciam o desenvolvimento da doença, por exemplo, idade, sexo, comorbidade e qualquer outro fator. E aqui a gente avalia o tempo. Então, é 1 menos a razão de risco. Aqui eu vou dar um exemplo. Na Pfizer, então, a gente tinha arredondando 44 mil pessoas, no grupo controle 22 mil pessoas, sendo que 162 ficaram doentes. No grupo vacinado, a gente tinha 22 mil pessoas e 8 delas ficaram doentes. A gente passou ali um pouco do cut-off deles de 164. Então, primeiro a gente divide 162 por 22 mil, dá 0, multiplica por 100, que dá 0,74%. Então, no grupo controle, 0,74% das pessoas ficaram doentes. No grupo vacinado, 0,036%. Depois a gente pega, para descobrir a razão de risco, esse 0,036 e divide pelo 0,074 do grupo vacinado, dividido pelo grupo controle. E chega ao valor de 0,049. O que significa isso? Significa que as pessoas vacinadas tinham 0,049% de desenvolver a doença em comparação ali com o grupo controle. Isso significa que para a Pfizer teve uma eficácia de 95,1%, ou seja, a vacina consegue reduzir em comparação com o grupo placebo a ocorrência de casos em 95,1%. Aqui eu peguei lá do site da Anvisa em relação ao Coronavac. Por que é importante ser avaliado, melhor avaliar a hazard ratio em relação à razão de risco? Por causa disso daqui. A relação de risco ali, a relação de risco, ele avalia um recorte no tempo e não avalia a progressão da doença no tempo. Então, aqui eu tenho o grupo controle, não vacinado, e aqui o grupo vacinado em relação ao número de casos. Veja, conforme mais passa o tempo,
mais se afasta, mais a vacina demonstra a eficácia dela, porque eu tenho o número de casos no grupo vacinado é muito menor o crescimento do que no grupo controle. Por isso que a avaliação da hazard ali é muito mais precisa e muito mais complexa de fazer. Agora, outra coisa que é importante a gente discutir é a eficácia em relação à Coronavac e à Pfizer. Então, a Coronavac tem uma eficácia de 50, alguma coisa, e a Pfizer de 95%. Isso significa que a da Pfizer é melhor que a Coronavac? A gente não pode afirmar isso. Por quê? Eu vou fazer aqui uma metáfora bem tosca, mas eu acho que fica bem claro. Eu vou perguntar para vocês o que vocês preferem. Vocês preferem ter uma farpa no dedo ou levar um tiro? Provavelmente, a maioria das pessoas vão falar que prefere a farpa. Então, 100% das pessoas preferem levar uma farpa no dedo. Agora, vamos fazer outro estudo com outro grupo de pessoas. Quem prefere comer chocolate e quem prefere comer sorvete? Provavelmente, 50% vai preferir comer chocolate e 50% vai preferir comer sorvete. Então, a gente teve 2 estudos. Um descobriu que 100% das pessoas querem a farpa e outro estudo descobriu que 50% das pessoas querem o chocolate. Grupos distintos de pessoas. Então, isso significa que a farpa, as pessoas querem mais farpa do que chocolate? Não significa isso, obviamente. Então, por isso que a gente não pode, é uma analogia para a gente entender por que a gente não pode achar que o 95% da Pfizer significa que é muito, muito melhor que o 50% da Coronavac. Para a gente descobrir qual é melhor realmente, a gente teria de fazer uma comparação, um estudo comparativo junto com a Coronavac e junto com a Pfizer, para ver qual protegia mais. Provavelmente a Pfizer realmente tem uma resposta protetora melhor, porque essa diferença foi muito grande, mas não significa que a Coronavac seja 45% inferior à Pfizer ali. Esse impacto aumenta também devido ao desenho do grupo de estudo. Por exemplo, a Coronavac, ela utilizou só profissionais de saúde no estudo dela, que é um grupo que está mais sujeito a se contaminar com coronavírus, ao contrário da Pfizer. Também o desfecho primário. Por exemplo, a vacina da Janssen, ela utilizou como desfecho primário casos moderados e graves. Então, quando eu vejo a eficácia da vacina da Janssen, eu estou vendo a eficácia para os casos moderados e graves. Já a Pfizer, ela utilizou casos de Covid. Então, quando eu vejo 95% da Pfizer, significa que ela reduz 95% qualquer caso de Covid, seja leve, moderado ou grave. A eficácia da Janssen, a gente tem que olhar lá no protocolo, que é só para casos moderados e graves. Então, eles não avaliaram para casos leves. Então, a gente tem que avaliar o estudo, avaliar o protocolo para descobrir o que significa esse valor. Um valor de eficácia de 95% não tem nenhum significado se a gente não olhar lá o protocolo. Outra coisa, os métodos estatísticos estão descritos lá no protocolo. Quando saiu o dado da Coronavac, houve muita discussão sobre se estava errado o cálculo lá do Butantan, mas ninguém foi lá no protocolo usar qual fórmula, qual método estatístico eles estavam utilizando para chegar naquele valor. Eles estavam utilizando o hazard ratio. Então, depois que passa lá na fase 3, a gente tem esse valor inicial da eficácia, vai para a Anvisa aprovar. Então, a Anvisa pega todos os dados brutos, ela avalia todos os protocolos, todos os dados, ela conta a própria eficácia dela, ela faz a própria estatística, ela vai lá visitar as fábricas, avalia o procedimento de produção, e aí autoriza. Atualmente, no Brasil, a Anvisa está demorando 10 dias para liberar a avaliação emergencial, a liberação emergencial da vacina. E para ser liberado, precisa de estudos em fase 3. Saiu agora uma tentativa do governo federal de forçar a Anvisa a avaliar em 5 dias, só que ela não vai mais poder analisar os dados brutos, analisar a produção da vacina. Ela simplesmente vai ter que dar um selo que ela autoriza, caso essa vacina já tenha sido liberada em outro país, como China, Rússia, Europa ou Estados Unidos. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já entrou na Justiça, no STF, para ver se derruba essa medida, por causa que daí vai liberar geral as vacinas sem ter nenhum controle sanitário no Brasil. Não vai nem mais exigir o estudo de fase 3. Então, a gente tem que ver qual que compensa mais, ter mais vacina ou ter mais segurança ali pela Anvisa. Quais são os tipos de vacina? A gente tem inúmeros tipos de vacina. As mais conhecidas são aquelas vivas atenuadas e as inativadas. A inativada, quando a gente inativa o vírus, ele não consegue replicar e a gente injeta diretamente esse vírus para gerar a resposta imune. A gente tem as vacinas gênicas também, DNA ou RNA, que a gente coloca o DNA ou RNA na vacina, e daí a gente sintetiza uma proteína dentro do corpo do hospedeiro que vai receber essa vacina, para a partir dessa proteína ser desenvolvida uma resposta imune. Eu posso produzir essa proteína no laboratório, por exemplo, a spike, e utilizar ela como vacina, ou ter uma partícula que seja semelhante a essa proteína spike e também utilizar na vacina. A gente também tem o vetor viral, que é quando eu pego um outro vírus, por exemplo, o adenovírus de chimpanzé, coloco o material genético do coronavírus dentro desse vírus de chimpanzé, ele pode replicar ou não, dependendo da vacina, na pessoa que foi vacinada, e daí provocar o desenvolvimento de uma resposta imune.
Agora eu vou falar um pouco sobre as principais vacinas que a gente tem aqui no Brasil, que estão em discussão. Primeiro é a Coronavac. Ela é produzida na Sinovac Biotech, que é uma empresa particular chinesa, e ela está sendo, uma parte dela é produzida aqui no Butantan, lá em São Paulo. Ela é uma vacina de vírus inativado, ela foi aprovada em uso emergencial no Brasil, e ela tem uma eficácia estimada em 50,38%. Para aprovação das vacinas, a Anvisa pediu pelo menos 50% de eficácia. Ela tem 2 doses, ela foi testada no protocolo delas, primeiro com 14 dias e depois com 28 dias, e observou que com 28 dias a resposta imune é melhor. Isso é bom que aumenta ainda o espaço de tempo para o uso da vacina. Ela pode ser armazenada em 5 graus Celsius por até 6 meses sem perder a qualidade. A fase 3 dela foi feita na Indonésia, na Turquia e no Brasil, em 16 centros de pesquisa, foi de 21/7 a 16/12 de 2020, e teve como público-alvo profissionais de saúde. E ela utilizou o placebo, o hidróxido de alumínio com outros componentes no grupo controle. O vírus inativado tem algumas vantagens em relação aos outros tipos de vacina, que é como ele utiliza o coronavírus mesmo, o SARS-CoV-2 inteiro, ele expõe para o organismo todas as proteínas do vírus. Então, ele pode ser, a eficiência dele em relação às VOX, aquelas variantes de preocupação, talvez seja muito melhor. Então, a Coronavac é uma boa vacina para a gente estar usando em relação ao surgimento dessas vacinas que podem evadir a resposta imune vacinal. E também é uma vacina muito segura. Como o vírus é inativado, ele não replica, é o tipo mais seguro de vacina para utilizar. Ela está sendo utilizada nesses países aqui, em uso emergencial. A Coronavac, como que ela é feita essa vacina? Eles pegaram sangue de pacientes chineses, eles isolaram o vírus em cultura celular, na cultura de célula zero, fizeram a avaliação do genoma viral e escolheram aquele genoma mais representativo do vírus que estava sendo transmitido globalmente. Eles replicaram esse vírus em novas culturas de célula, fazendo um lote semente. Depois, esse vírus é inativado, eles usam uma molécula de propiolactona, alguma coisa assim. E essa molécula entra lá no genoma viral e inativa esse genoma. Então, esse genoma não consegue mais replicar, formar novas partículas virais dentro da célula. Então, inativa e inutiliza o genoma viral, porque ele só quer que exponha as proteínas do vírus. Depois, essas partículas virais inativadas são concentradas, são purificadas, formando o IFA. A gente viu várias notícias ali que o Brasil estava importando o IFA, que é o composto farmacêutico ativo, nada mais é que um concentrado dessas partículas virais inativadas. E depois é embalado lá com outros componentes para a formação da vacina. Então, essa aqui é a Mônica, ela era uma enfermeira que tinha participado do estudo em fase 3, no grupo placebo, e ela foi a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil. Todos aqueles que participam no estudo no grupo placebo têm direito a receber a vacina depois que terminar o estudo. Então, aqui ela foi vacinada, coloca ali dentro do músculo dela essas partículas virais inativadas, e daí o que vai acontecer? As células apresentadoras de antígeno vão fagocitar essas partículas virais ali no sítio da lesão, e vão quebrar essas partículas e expor na superfície dela. Então, aqui a gente está a célula da Mônica, que recebeu a vacina, ela quebra essa partícula viral da vacina e expõe na superfície dela esses pedaços de proteína. Daí os plasmócitos, os linfócitos T, os linfócitos B, os linfócitos T, vão interagir com essas proteínas e vão acabar se ativando. Aqui eu tenho a célula T ativada. A célula T ativada, ela consegue estimular a célula B, o linfócito B, a se transformar num plasmócito e produzir, por expansão clonal, os anticorpos para essa proteína spike. A célula T citotóxica, quando ela está ativada, ela também consegue eliminar as células que estão contaminadas com o vírus que tem a apresentação dessa proteína. Esses anticorpos produzidos por essa célula, pelo plasmócito que vai estar ativado, que eu pedi para vocês decorarem antes ali, vai liberar esses anticorpos que depois vão interagir quando a pessoa tiver contato com o vírus verdadeiro e vão se ligar a essa proteína spike, inativando esse vírus. A da AstraZeneca é chamada também de Covishield, ou esse nome aqui. Ela foi desenvolvida junto com a Oxford e a AstraZeneca, e ela está sendo produzida aqui no Brasil pela Fiocruz. Ela é uma vacina de vetor viral, então eles pegam um adenovírus do chimpanzé, o Shadox1, eles colocam o genoma do SARS-CoV-2 dentro desse vírus de chimpanzé, e daí inativam esse vírus para daí fazer a vacina. É uma vacina de 2 doses, com intervalo de até 12 semanas. Por isso é uma vacina boa em relação a esse intervalo, que permite vacinar com uma melhor amplitude. Ela tem uma eficácia de 70,4%, contudo, essa eficácia aqui foi muito discutida, por causa que eles tiveram vários problemas nos testes. Por exemplo, lá no Reino Unido, eles estavam fazendo um teste com a dose inteira e deu um problema na máquina que computa as doses.
e daí eles acabaram, uma porção no grupo de testes deles foi com metade da dose. E aqueles com metade da dose tiveram uma resposta imune melhor. Por que aconteceu isso? Por causa que o adenovírus de chimpanzé, ele também produz uma resposta imune contra ele, não só quando o genoma do Covid que está dentro dele. Então, com 2 doses inteiras, estava sendo desenvolvida uma resposta melhor contra o vírus do chimpanzé do que contra as partículas do coronavírus, que era a intenção inicial. Daí ficou estabelecido uma eficácia final de 70,4%, que é o que está se trabalhando hoje no Brasil. Ela também não precisa de uma refrigeração muito grande. Ela está sendo utilizada nesses países aqui. E como que ela funciona? Então, é pegada a porção do genoma do coronavírus que produz a proteína spike. Esse genoma de RNA vai ser inserido dentro do DNA lá do adenovírus, e esse adenovírus não é replicante, então ele não replica na célula. Ele também, depois que a vacina é injetada, as células, ele vai ser englobado pelas células, vai conseguir entrar nas células devido às proteínas do adenovírus. Dentro das células, ele vai liberar o genoma dele, que está carregando o genoma que vai expressar a proteína spike, e depois esse genoma de DNA vai ser convertido em RNA pela célula do hospedeiro do ser humano, e esse RNA vai ser sintetizado depois, vai ser traduzido depois na proteína spike. E essa proteína spike vai lá para a superfície da célula para interagir com o sistema imune. Então, essas proteínas vão interagir com o sistema imune através das células apresentadoras de antígeno, ativando as células T helper, os linfócitos B, pelo mesmo esquema da Coronavac. A diferença é só que eles usam esse adenovírus para carregar o material genético contendo a informação genética da proteína spike lá para dentro da célula. A África do Sul, ela está revendo o uso da AstraZeneca, porque eles fizeram um teste pequeno e viram que ela tinha uma eficácia menor em relação à variante da África do Sul, como a gente já comentou. A Coronavac teria uma resposta melhor, supostamente. A Sputnik V é a vacina russa, que foi desenvolvida junto com o Instituto Gamaleya lá na Rússia, que é um instituto de virologia. O nome dela é em homenagem ao satélite Sputnik, lá da Guerra Fria, que a Rússia lançou para o espaço, a União Soviética. Ela é uma vacina de 2 doses, em 3 semanas, também é um vetor viral de chimpanzé, e para evitar a ocorrência de uma resposta melhor contra o adenovírus do que com o SARS-CoV-2, eles utilizaram 2 vírus diferentes. Então, na primeira dose é um tipo de adenovírus de chimpanzé, na segunda é outro tipo. Então, assim, não tem uma interferência da vacina. E a eficácia dela é maior do que a da AstraZeneca, de 91,6%. Ela é bastante controversa também, porque antes elas não tinham os dados publicados, a Rússia já estava vacinando. Já estava o Putin dando pastilhas dele e tudo a vacina, sem nem ter começado os estudos direito. E se planeja utilizar, está sendo feito estudos para utilizar uma dose da AstraZeneca e outra da Sputnik, para aproveitar esse outro adenovírus que é diferente do utilizado na AstraZeneca, para ver se melhora a eficácia da AstraZeneca. E o Brasil vai fechar o acordo lá com a Sputnik para tentar comprar, junto, tanto a Sputnik como a Covaxin. A Covaxin, ela é produzida um instituto lá da Índia, com uma empresa também indiana, e elas são 2 doses, 4 semanas, e também é uma vacina inativada, semelhante à Coronavac. Ela pode ficar 1 semana em temperatura ambiente e ainda não terminou o estudo em fase 3. Ele vai começar a ser feito aqui no Brasil. E o Brasil quer produzir essa vacina na União Química, aqui. Ela está sendo usada só na Índia até agora. Essa vacina que eu trouxe para vocês, ainda ela não foi comprada pelo Brasil, está em pesquisa, só que essa é uma vacina que tem uma vantagem muito grande em relação das outras. É a vacina da Johnson & Johnson, uma empresa lá israelense. Essa vacina teve uma eficácia de 72% nos Estados Unidos, 66% na América Latina, e ela é a única vacina de 1 dose. Então, ela também é um vetor viral de adenovírus semelhante à Sputnik e à AstraZeneca, só que ela é uma vacina de 1 dose. Isso dá uma vantagem enorme em relação a todas as outras vacinas. A Pfizer não está sendo utilizada no Brasil. A Pfizer tinha oferecido para o Brasil comprar, mas o Brasil não quis comprar. E ela foi produzida junto com a Pfizer e a BioNTech. Esses aqui são os outros nomes da vacina. Ela tem uma eficácia superior a 90% e ela utiliza a tecnologia de mRNA, de RNA mensageiro. É a primeira vacina que utiliza essa tecnologia disponibilizada para o público. Só que ela tem uma desvantagem enorme, que ela precisa ser conservada em menos 70 graus, por causa que a RNA é muito frágil. E ela precisa não só ser conservada a menos 70 graus, como ela tem que ser diluída depois ali no posto de vacinação. Como que essa vacina é feita? Então, pego a sequência do genoma para a proteína spike,
primeiro é feita essa sequência em DNA, é injetado esse DNA por eletroporação numa E. coli, então eles dão uma corrente elétrica, abrem a membrana celular da E. coli e colocam esse genoma de DNA contendo a sequência da proteína spike ali dentro, e depois proliferam esse DNA. Depois eles coletam esse DNA e transformam num biomodulador aqui, esse DNA em RNA. Então, colocam todos os componentes aqui com uma enzima para converter o DNA em um RNA. Então, uma RNA polimerase. O corpo humano não tem RNA polimerase, então ele não consegue fazer, a partir do RNA, DNA. Ele só consegue, a partir do DNA, fazer RNA, igual essa máquina aqui faz. Então, aqui, esse eu achei extremamente interessante. Aqui eu tenho uma parte da sequência da vacina, então, do genoma lá da RNA da vacina. Todo mundo sabe que a RNA é GCAU, então aqui eu tenho uma uracila. Só que a uracila, ele é um dos epítopos, ela é muito identificada pelo sistema imune como não self, como estrangeiro ao organismo, e o sistema imune ataca ela muito fácil. Então, o que a empresa fez? Ela substituiu a uracila por um componente semelhante, que é representado por essa letra PSI aqui. Então, eles tiram a uracila e colocam uma outra base ali que é semelhante à uracila. Ela é traduzida da mesma forma que a uracila, só que ela não estimula o sistema imune. Aqui está a lista de todos os ingredientes para a vacina da Pfizer e da Moderna. Então, aqui a gente tem o material de RNA, ali da Pfizer, e esse material de RNA, ele é revestido numa capa lipídica, para permitir que ele se fusione com a membrana celular. Então, como que funciona essa vacina? Eles pegam a porção do RNA lá do genoma do coronavírus, esse genoma é passado para o DNA, colocado lá na bactéria, na E. coli, e depois esse genoma da E. coli DNA é passado novamente para RNA, ele é revestido numa partícula lipídica. Essa partícula lipídica, então, vai para a vacina, é injetada na pessoa. Como ela é lipídica, ela se fusiona na membrana celular, libera esse genoma lá no retículo plasmático rugoso, nos ribossomos, vai ser traduzido na proteína spike. A proteína spike vai lá na superfície celular e vai ser liberada e vai se encontrar com as células apresentadoras de antígeno, que vão apresentar essa proteína para as células T helper e para os linfócitos B. Então, daí desenvolve um mecanismo de imunidade igual que a gente já explicou lá na Coronavac. Daí saiu essa notícia aqui. Nanorobôs da vacina em Covid-19 para alterar o DNA do ser humano. Não tem como a vacina alterar o DNA. Primeiro que é um RNA, e esse RNA, o corpo não vai conseguir converter ele em DNA, e ele sequer vai no núcleo da célula. O único que vai no núcleo da célula é a do adenovírus, só que ela não chega a interagir com o genoma do humano, ela só vai lá para o núcleo da célula para ser convertida em RNA. Então, não altera o genoma a vacina, impossível. E a Pfizer é uma das mais utilizadas no mundo todo. Agora, aqui em relação às reações adversas da vacina, principalmente na da Pfizer, as vacinas de RNA, elas têm apresentado mais reações adversas sistêmicas em comparação às outras vacinas, inclusive a de influenza, que já é bastante utilizada, que não é de RNA. E as vacinas inativadas têm menos reação adversa. Então, as principais reações adversas são dor no local de aplicação, fatiga, dor de cabeça, dor muscular, febre, que são as reações esperadas normais, só que também, em relação à vacina da Pfizer, apenas a da Pfizer e da Moderna, que são de RNA, teve vários casos de relação anafilática, alguns casos de reação anafilática. Não teve nenhuma morte ainda ligada à vacinação, por nenhuma vacina, e a da Pfizer e a Moderna tiveram 3 a 5 reações anafiláticas por milhão de doses. Os outros tipos de vacina é menos de 1, muito menos de 1 por milhão de doses de reação anafilática. Essas pessoas, a maioria, tinha histórico de reações alérgicas anteriores, e eles acreditam que quem esteja causando essas reações anafiláticas não seja o RNA, mas sim esse componente aqui, esse polietileno glicol, que é um dos componentes da vacina, que faz parte da membrana lipídica dela, e ele já tem histórico de uso em outros produtos, ele é bastante usado na indústria farmacêutica, ele já tem um histórico de causar reações alérgicas. Então, aqui lá na Bill of Materials, a lista de materiais da vacina da Pfizer e da Moderna, a gente vê esse polietileno glicol, que compõe a membrana lipídica das duas vacinas, que é o que provavelmente está causando reação alérgica, e não em si o RNA. Mesmo assim, é uma reação muito rara e tem tratamento para choque anafilático. Em relação ao preço, a mais cara é a da Pfizer, $20, R$100, lembrando que são 2 doses. A de Janssen é R$10, $10, R$50, só que é só uma dose. E a da AstraZeneca é a mais barata. E por que a AstraZeneca é a mais barata? Por causa que a empresa
ela decidiu não ter lucro. Então, todas as vacinas aqui são vendidas com lucro, menos as AstraZeneca. A empresa decidiu vender a preço de custo, sem tirar lucro em cima da vacina. Então, vou falar algumas coisas que eu achei interessantes sobre a vacinação no globo agora. Primeiro que o Brasil, a Índia e a China tinham uma proposta lá na OMC, Organização Mundial do Comércio, de quebrar a patente das vacinas, para todo mundo poder produzir a vacina desde o zero. Só que o Brasil, junto com o Japão e os Estados Unidos, votou contra quebrar a patente. E isso prejudicou muito a gente adquirir vacinas, tanto que a Índia retalhou no Brasil ali no começo, e a gente não tem como o Butantan, a Fiocruz, produzir do zero o IFA, lá do início agora, devido a não ter quebra dessas patentes. Também aqui está a vacinação no globo. Os países que mais vacinaram em quantidade chamam atenção ali para Israel, o Reino Unido e os Estados Unidos, enquanto que a África ainda está sem previsão de ter uma vacinação intensa. Então, isso também demonstra desigualdade em relação à vacinação. Os países envolvidos, Europa, Estados Unidos, Canadá, adquiriram muitas vacinas, enquanto os países subdesenvolvidos, ali, principalmente a África, América Latina também, ainda estão com uma quantidade de vacinação muito íntima. Tem previsão que a vacinação intensa na África comece só em 2022. Israel, que vacinou mais pessoas até agora, 79 pessoas para cada 100, ele já estava vacinando pessoas mais velhas, 16 anos. Esse daqui é o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro lá de Israel recebendo a vacina. Eles estão utilizando a vacina da Pfizer, e em comparação, o Brasil está vacinando 3 a cada 100 pessoas só. Para ver o impacto da vacinação em Israel, aqui a gente tem o potencial, a quantidade de idosos vacinados vai aumentando, e aqui a quantidade de idosos doentes. Vejam que conforme vai aumentando a quantidade de idosos vacinados, vai caindo de idosos doentes. Aqui eu tenho a curva de pessoas vacinadas em relação às pessoas doentes. Então, começou a vacinação, sobe a doença, 10 dias depois, lá na segunda dose, alguns dias depois, já começa a cair a quantidade de pessoas doentes, demonstrando um impacto real lá na vacinação lá em Israel. Outra coisa interessante é o Brexit. Todo mundo viu falar disso, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. E por que isso está afetando a vacinação? Primeiro, que o Reino Unido está com uma vacinação muito rápida, muito boa. E a Europa está com uma vacinação muito lenta. Então, isso ressurgiu as discussões lá do Brexit, a favor do Brexit, por causa que a União Europeia não está conseguindo vacinar a própria população. E o Reino Unido, que se separou da União Europeia, está numa vacinação muito rápida. O Canadá, ele comprou milhões de vacinas. Ele tem, o Canadá, 10 doses de vacina para cada habitante, só que ele ficou com medo de comprar as vacinas americanas, e os Estados Unidos impediu a exportação. Ele comprou vacinas europeias. E quem está com dificuldade de produzir vacina e exportar é a Europa. Então, quem está fechando as fronteiras para exportação é a Europa. Então, apesar do Canadá ter 10 vacinas compradas para cada habitante, ele não está recebendo essas vacinas para aplicar. A China e a Rússia são países em desenvolvimento, elas estão com uma grande quantidade de produção de vacinas, e elas estão utilizando essas vacinas para questões diplomáticas. A China está com uma vacinação bem pouca, porque ela já controlou o vírus, e ela está preferindo exportar essa vacina para fazer um soft power, para fazer melhores relações internacionais dela com outros países, do que vacinar a própria população. O Brasil, ele entrou num consórcio internacional, o COVAX Facility da OMS, que visa distribuir imunizantes para países em desenvolvimento. O Brasil podia optar por receber 10% a 50% de doses para a população, ele optou por receber só 10% e pagou 2,5 bilhões para isso. Então, lá em março, a gente vai começar a receber essas doses, só que vão ser só para 10% da população, porque ele não quis participar da cota maior. Aqui é para todo mundo ficar atento, está tendo vários casos de idosos que as pessoas estão fingindo aplicar a vacina, os enfermeiros, e daí eles aplicam vacina vazia ou não injetam a vacina, só fingem que aplicam, e provavelmente eles estão desviando essas vacinas, só para ficar atenção. Eu queria falar aqui rapidinho, para terminar, sobre o movimento antivacina. Então, o movimento antivacina, ele existiu desde sempre. Aqui é lá na época da varíola, e aqui eles estão fazendo a vacinação com a varíola bovina, e vejam que é nessa arte que representa a vaca nascendo aqui das pessoas que foram vacinadas. Então, já tinha campanha de vacinação lá naquela época. Aqui, sendo as crianças colocadas dentro da vacina da Covid e sendo depois ali defecadas por causa da vacinação. Então, eles estavam dizendo que destruía as crianças ali a vacinação. O Brasil teve a revolta da vacina lá em 1904, quando ele tornou obrigatório a vacinação.
Por que era isso obrigatório? Não era que eles iam amarrar as pessoas e vacinar. É que para fazer várias coisas, por exemplo, ser candidato, tirar algum documento, entrar em alguma escola, ia precisar do certificado de vacinado. As pessoas se revoltaram e resolveram quebrar tudo. Tem vários artistas que também são contra a vacina, que ajudam, colaboram com esse movimento anti-vacina. Essa aqui, a atriz que faz a Shuri lá nos Vingadores, ela é contra a vacina, já falou várias vezes sobre isso. O Jim Carrey e a esposa deles também eram contra vacinas, eles diziam que causava autismo. Ele falou que foi aprovada uma lei lá nos Estados Unidos para forçar a vacinação em crianças, ele falou que era só questão de querer lucrar em cima da vacinação. O Robert De Niro também é contra a vacinação, ele até fez um documentário falando contra a vacinação. Todas essas personalidades acabaram contribuindo para esse movimento. Um fator que influenciou bastante esse movimento anti-vacina foi um mito que a vacina causava autismo. Esse Andrew Wakefield, ele era médico, e ele publicou um estudo que ele fez em 12 crianças que supostamente vacina causava autismo. E ele conseguiu publicar esse artigo numa revista muito boa. Só que depois foi comprovado que dessas 12 crianças, 3 não tinham autismo, e que ele tinha forjado os dados porque ele tinha uma patente de uma outra vacina. Então ele dizia que essas vacinas de agora causavam autismo e a dele não causava autismo. E ele recebeu dinheiro, já estava tudo programado para vender essa outra vacina dele. E depois esse artigo foi retratado e ele perdeu a licença dele. Em 2019, saiu um estudo com 650 mil crianças, esse artigo dele tinha 12, e esse tem 650 mil crianças, e comprovou que a vacina tríplice viral não tinha nenhuma relação com o autismo. E a gente vê, é comum a gente ver fake news. Por que você nunca deve vacinar seu filho? Aqui uma epidemia forjada de sarampo, que não precisava vacinar para sarampo, porque era mentira. E aqui a vacina sendo feitas em células de bebê, células abortadas de bebê, ou um nanochip do Bill Gates na vacina. Tudo é falso, tudo é um absurdo. Então, eu vou abrir para perguntas agora. Desculpe pelo tempo aí, gente. Mas podem fazer qualquer pergunta se tiverem. Oi, Gui. Muito obrigada pela sua palestra, foi muito boa. Tem umas perguntinhas aqui no chat, eu vou fazer. Perguntaram, pessoas já vacinadas podem se contaminar e desenvolver a doença com essa nova variante do vírus que está aparecendo? Em teoria, sim. Então, como foi falado, por exemplo, lá na variante da África do Sul, não tem pesquisas conclusivas sobre isso, mas aparentemente a vacina tem uma menor eficácia. Então, a gente pode vacinar e essa vacina não vai ser eficaz em alguma porcentagem para essas novas variantes. É uma suspeita, não está confirmado, mas é uma possibilidade. A vacina da Coronavac, que está sendo utilizada agora por utilizar o vírus inteiro, essa possibilidade é menor, mas sim tem a possibilidade de ter reinfecção em pessoas vacinadas. Ali existe a possibilidade de cada país estar desenvolvendo sua própria mutação, isso já é certeza, por causa que todo ciclo viral tem mutações, então a gente consegue rastrear a circulação do vírus pelo globo de acordo com essas mutações. Então, já tem inúmeras mutações ocorrendo no Brasil, em todos os países, só que a gente não sabe se essas mutações podem representar um perigo. O Wesley perguntou, na sua leitura, você chegou a ver se há alguma perspectiva da durabilidade da imunidade proporcionada pela vacina? Terão que ser feitas vacinações anuais como outros vírus sazonais? Então, ainda não se sabe a duração. Como eu falei, ali na Pfizer, o estudo deles é para durar 26 meses, então eles ainda estão continuando. Então, eles vão ainda pesquisar a duração da resistência em relação ao vírus. O que já sabe é que a infecção natural tem uma queda muito drástica da imunidade, só que como a vacina gera uma imunidade mais estável, ela talvez dure mais. Só que eles acham que vai precisar de revacinação anual, sim. Eu queria perguntar também qual o sentido, assim, de vacinar pessoas que já foram infectadas se elas já têm uma imunidade contra o vírus. Primeiro é que a gente não vai fazer teste em todo mundo para saber se a pessoa foi infectada ou não. Segundo, a imunidade pelo vírus, ela é uma imunidade não tão boa quanto a da vacina. No caso da vacina, eu escolho o genoma, eu escolho o tipo de vírus que eu quero, eu tenho o adjuvante. E essa é uma imunidade mais estável, mais duradoura da vacina. E terceiro, porque eu não sei qual é a cepa, qual a variante que está sendo afetada aquela pessoa. Por isso que é sempre melhor vacinar todo mundo. Ok.
Obrigada, Gui. Tem bastante elogios no chat. Acho que não tem perguntas. Se alguém quiser fazer mais alguma. Mas, no geral, é isso. Eu vou fazer uma pergunta, eu estava digitando, mas até eu digitar é mais fácil fazer a pergunta. Gui, o que você acha aqui da estratégia que eles adotaram aqui no Quebec de vacinar somente uma dose e o máximo de pessoas possível? Eles estão usando Pfizer. Isso vai depender da capacidade deles de conseguir pegar as outras doses. Aqui no Brasil, por exemplo, a da AstraZeneca, ela tem uma amplitude maior da vacinação. Eu acredito que se não sair do protocolo, não tem problema. Então, da AstraZeneca daria para fazer isso, mas a Coronavac, como é só 3 semanas, acaba sendo mais limitado. Mas eu acho que só dar uma vacina e romper o protocolo e não dar duas no tempo que estava estabelecido na fase 3, eu acho que é um erro que pode acabar desperdiçando aquela vacina, porque não vai induzir uma imunidade protetora, como foi estabelecida lá no protocolo. Essa é a vantagem da vacina da Johnson & Johnson, que é só uma dose. Daí. Na Indonésia também eles resolveram vacinar os jovens primeiro para voltar à economia, só que não tem muito sentido, porque daí os jovens vão continuar passando para os idosos, e daí vai entupir o sistema de saúde do mesmo jeito, na minha opinião. Bem, Guilherme, eu também tenho uma pergunta. Não sei se você terminou de falar do Esdras, responder ele. Terminei, pode falar, prof. Parabéns, é muito, muito bom mesmo. Eu queria saber se tu leu alguma coisa sobre quem já pegou a doença, né, infecção natural, se depois ela for vacinada, se a infecção natural não iria neutralizar a vacinação. Não tem nada previsto de neutralizar a vacinação em relação à infecção natural. Tá bom, legal, muito bom. Se ninguém mais tiver pergunta, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez, Gui. Foi muito boa a sua palestra, como sempre. E queria avisar para o pessoal que o link da presença já está no chat, que eles podem assinar.